Boa noite, Igreja de Cristo. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu continuo me chamando Flávia, sou uma serva do Senhor no processo de restauração, a cada dia buscando ser uma pessoa mais parecida com Jesus, buscando a cada dia ser liberta das minhas falhas, dos meus pecados e buscar viver um dia de cada vez. Convido você que está aí me assistindo, convido a toda a sua família para junto adorar o nome do Senhor Jesus, que é digno de louvor, de adoração. Que nessa noite você possa aí estar junto com a gente aqui, adorando o Senhor e glorificando o nome dEle. Vamos orar? Pai querido, Pai santo, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, e nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sentir a Tua presença, Pai. Nos ajude, Senhor, a Te dar, Senhor, um louvor devido. Nos ajude, Senhor, a sermos gratos a cada dia. Expressar a nossa gratidão, Senhor, em meio aos louvores, Pai. Por favor, Espírito Santo, nos ajude nesse momento, Senhor, onde nós não podemos nos reunir na nossa igreja, Pai, mas nos ajude, Senhor, a estarmos sendo igreja na nossa casa, com a nossa família, Senhor. Por favor, Paizinho, seja presente em cada lar, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero que você que está aí, nos assistindo, possa louvar com a gente, possa bater palmas, possa dançar, tá bom? Ninguém pode explicar o tamanho do amor de Jesus. Por mais que eu procure, eu jamais vou encontrar um amor parecido com o do Senhor Jesus, né? Não posso explicar teu grande e doce amor por mim. Vai além do que eu possa imaginar. Sua morte ali na cruz provou esse doce amor. Como viverei sem ti? Não posso explicar teu grande e doce amor por mim. Vai além do que eu possa imaginar. Sua morte ali na cruz provou esse doce amor. Como eu viverei sem ti? Jesus, pelo teu amor que é tão grande. Não posso explicar teu grande e doce amor por mim. Vai além do que eu possa imaginar. Sua morte ali na cruz provou esse doce amor. Como eu viverei sem ti? Nem o céu, nem o mar podem expressar que sinto. Nem o céu, nem o mar podem calar minha voz. Nem o céu, nem o mar podem expressar
que nós possamos a cada dia declarar o quanto nós amamos o nosso Senhor Jesus, né? Aleluia. Amém, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por tão grande amor por nossas vidas. Nós nunca, Senhor, saberemos o preço, Senhor, que foi pago, Pai. Nós nunca entenderemos, Pai, porque vai além do nosso entendimento, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por tão grande amor por nossas vidas. Vim para prostrar-me, vim para
queremos saber o quanto foi difícil para o Senhor Jesus. Um alto preço foi preciso Ele enfrentar. E sabemos sim que foi pelo amor. Tudo foi por amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Mesmo sendo o Senhor pecadora, falha, Jesus, mas o teu amor nos alcançou. O teu amor me alcançou. Não temos palavras, Senhor Jesus. Nós queremos te agradecer, expressar a nossa gratidão. Ah, Jesus, muito obrigada. Aleluia. Não há maior amor que o teu. Na cruz se entregou e morreu. O meu pecado levou para que eu pudesse viver. Por isso eu entrego todo o meu viver a ti, meu Rei. Com os anjos cantamos, Santo, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, pois tua é a glória, o poder, o domínio para sempre, para sempre. Não há maior amor que o teu. Obrigado, Jesus. Na cruz se entregou e morreu. O meu pecado levou para que eu pudesse viver. Por isso eu entrego todo o meu viver a ti, meu Rei. Com os anjos cantamos, Santo, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, pois tua é a glória, o poder, o domínio para sempre, para sempre. Com os anjos cantamos, Santo, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, pois tua é a glória, o poder, o domínio para sempre, para sempre. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Santo, Santo, Santo és, Santo, Santo, Santo és. Todo joelho se dobrará,
toda língua confessará: Santo, Santo, Santo és. Santo, Santo, Santo és. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Santo, Santo, Santo és. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Santo, Santo, Santo és. Santo, com os anjos cantamos: Santo, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, pois tua é a glória, o poder, o domínio para sempre, para sempre. Aleluia, Jesus. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, por esse carinho tão especial que o Senhor tem pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Que todo joelho se dobra diante de Ti, Senhor. Que toda boca confesse que Tu és santo. Muito obrigada, Senhor, por esse momento de louvor, de adoração. E continua, Espírito Santo, continua a falar ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Abre a nossa mente, abre, Senhor, o nosso coração, Jesus, e nos ensina aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós choramos, meu Senhor, e somos muito gratos por tudo. Aleluia. Obrigado você que nos acompanhou até esse momento. Aguarda um pouquinho, certo? Nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor Jesus. Amém. Olá, povo de Deus. Quero desejar uma boa noite a todo mundo aí que está me assistindo. E também cumprimentar cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu continuo me chamando João Paulo. Sou discípulo do Senhor Jesus, num processo contínuo de restauração, processo árduo, desafiador, porém recompensador. Quando nós, no caso, quando eu vejo os frutos desse esforço refletidos aí na minha trajetória, então fico muito feliz, né, em estar vencendo aí um dia de cada vez, estar sendo direcionado pelo Espírito Santo e sendo também ajudado aí a vencer os desafios aí que a vida me oferece todo dia, né? E eu estou aqui mais uma vez com o desafio de pregar, trazer, né, uma reflexão da parte de Deus para todo mundo aí que está me assistindo, relacionado ao tema família. Tema esse que nós já estamos trabalhando desde o início do ano e que hoje eu tenho aí a oportunidade e o privilégio, digo eu, de poder estar compartilhando com todo mundo aí que está me assistindo aquilo que Deus tem colocado no meu coração relacionado a esse tema. E sem mais conversa, eu quero pedir a todo mundo aí que estiver me assistindo aí, que tenha também acesso à palavra de Deus. Quem não tiver, apenas se concentre aí no que eu vou ler, né, exatamente aquilo que Deus colocou aqui no meu coração para servir de reflexão para a nossa vida nessa noite. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 6 ao 9. Texto bastante conhecido, escrito por Marcos, discípulo do Senhor, também evangelista. Escreveu ele a respeito do que tinha escutado falar de Jesus, já que ele foi um dos discípulos que foi alcançado posteriormente.
e não andou, né, com o próprio Jesus Cristo. Todas as informações aqui contidas ele fez de uma forma muito resumida, porém serve para a nossa edificação. E diz o texto o seguinte: mas desde o princípio Deus fez o homem e mulher para se unirem permanentemente no casamento. Portanto, o homem deve deixar o pai e a mãe, e ele e a esposa estarão unidos de tal maneira que não são mais dois, porém uma só pessoa. E nenhum homem pode separar o que Deus uniu. E dentro do contexto aqui que eu pude observar, quando ele diz no final aqui, e que nenhum homem pode separar o que Deus uniu, eu vejo como algo mais profundo, dizendo ele que nenhum homem pode interferir, que nenhum homem pode confundir, que nenhum homem pode, de alguma maneira, tentar distorcer ou interferir para que haja realmente uma união permanente através do casamento entre o homem e a mulher. Digo isso porque nós estamos vivendo hoje em um contexto em que a família está sendo dilacerada, já falei isso aqui em outras ministrações, em que está totalmente distorcida o contexto de família, o conceito de família. E temos aqui, através desse tema, o intuito de resgatar, como foi falado desde o princípio do ano, princípios que está ligado à manutenção e o crescimento da família. Porque Deus criou a família para ser unida, protegendo e fortalecendo cada membro. Uma família unida, guiada por Deus, é uma grande bênção. Os laços de família é algo muito forte. E Deus abençoa a família daquele que tem o objetivo de buscar no Senhor a direção para conduzir a sua família. Crescer em uma família que ama e serve a Deus é um grande privilégio. Os pais, no caso nós, pais, devemos ensinar os nossos filhos sobre Deus. E, por outro lado, os filhos também devem honrar os seus pais, fazendo assim e vivendo assim toda a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. Todos devem ajudar os membros mais fracos e também mais vulneráveis da família. A família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus. Nem todas as famílias são felizes, isso é óbvio e é evidente. Não podemos, aliás, não precisamos ir muito longe para constatarmos aí a veracidade disso, tendo em vista que hoje inúmeros casos de separação, estudos comprovam que a cada 10 casamentos, 7 terminam em divórcio. Então, por diversos motivos, dentre eles mais bizarros, que eu não vou nem numerar aqui para não perder tempo e não fugirmos aqui do foco. Mas o fato é que existe realmente essa realidade que nem todas as famílias são felizes. Ninguém é perfeito e membros da família podem aí nos machucar. Mas com a ajuda de Deus, através do Espírito Santo, nós podemos aí aprender a perdoar e construir famílias assim, mais fortes, né, mais felizes. E isso implica em cuidados. Ou seja, devemos cuidar, nos esforçar para que o amor de Deus reflita na nossa família. Por que eu usei aqui a palavra esforçar? Primeiro, para simbolizar que não é nada fácil. Isso é bem verdade. Não é tão simples, né? E eu usei também a palavra cuidar, porque é algo que vem do coração de Deus. Deus estabeleceu o homem e a mulher para cuidar da sua família. Se não vejamos o que diz lá em Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte, que se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Isso é algo muito sério, inclusive
Deus deu uma chacoalhada, me trazendo ainda mais responsabilidades e entender que a minha família está sob meus cuidados como crente, como um homem que conhece os princípios de Deus, como um homem que zela por esses princípios, como um homem que teme ao Senhor. Eu tenho uma responsabilidade ainda maior de cuidar dos meus parentes e da minha família. E ele está dizendo aqui, não é só da minha família. E observe que há aqui uma distinção entre família e parente. Existe até um ditado aí que o mundo usa, que parente não é família, né? Mas isso é bíblico. De fato, só é caracterizado família a figura do homem, da mulher e os filhos. No momento em que o filho se casa, ele passa a ser meu parente, apesar de ser meu filho. Mas a imagem da família que Deus constituiu e a imagem de Deus, a imagem da família que Deus estabeleceu, é exatamente a composição entre homem, mulher e os seus filhos. Então é por isso que ele faz essa distinção, dizendo que se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente, não só dos parentes, mas especialmente dos de sua própria família, ou seja, das pessoas que convivem com você dentro de casa, ele negou a fé. Isso ele quer dizer o quê? Que nós abrimos mão da fé, ignoramos essa fé baseada na palavra de Deus, e uma vez que nós fazemos isso, é pior do que alguém que não conhece a palavra. Então, Deus falou muito forte comigo através disso, aumentando assim a minha responsabilidade quanto a chefe de família. E Salomão, no provérbio, capítulo 11, versículo 29, ele reforça isso, né, a importância da família viver unida e a importância de se cuidar da família, dizendo que quem causa problemas à sua família herdará vento. E o que é vento? Vento é nada. Ninguém vê vento, ninguém pega em vento, ninguém armazena vento, ninguém estoca vento. Apenas o vento passa e vai embora. Então, Salomão ele dá uma explicação aqui muito óbvia de quem vive causando problemas dentro da família, não vai dar nada, não vai absorver nada, não vai ganhar nada com isso. Ele vai ganhar apenas vento, ou seja, nada. Algo que não se vê, que não se pega. Algo que vem e vai embora. E tendo em vista que Deus tem um interesse em preservar os valores e princípios que compõem a instituição que Ele mesmo estabeleceu a partir de Adão e Eva no paraíso, devemos atentar exatamente para esse princípio importante, que é considerado a base fundamental para a formação da família. E o que é? É a união entre um homem e uma mulher. Pois, a partir daí, vem a reprodução através dos filhos e assim por diante. Mas não é tão fácil, como eu citei agora há pouco. Por quê? Pois se por um lado, Deus tem o interesse em zelar pelo seu projeto, por outro, Satanás tem o interesse contrário. Ou seja, ele fez, ele faz e fará o diabo para ver esse projeto falir e ir por água abaixo. Por isso, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus através do Espírito Santo, dedica alguns trechos de suas cartas a nos instruir como casais nessa dura missão de edificar nossa família dentro do propósito divino para essa instituição tão atacada pelas trevas. E eu quero mais uma vez convidar a nós vermos na Bíblia, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 22. Isso é um texto bem polêmico, porque devido ao movimento feminista, nascido aí nos primeiros anos do
nos primeiros anos do século XVIII, para ser mais preciso, lá por meados de 1830, algumas pessoas envolvendo aí o sexo feminino fazem aí muita resistência a esse texto, mas nós vamos procurar conduzir à luz da Bíblia de uma maneira bastante respeitosa, porém verdadeira, já que a Bíblia toda ela é divinamente inspirada por Deus e é útil para nos corrigir, nos instruir e nos guiar, nos corrigir e nos preparar para toda a boa obra de Deus, né? Então, um subtítulo que encabeça esse texto diz assim: os deveres domésticos, né? Então, isso significa o quê? Que nós temos a missão de conduzir a nossa família, né? Conduzir a nossa família, e dentro dessa missão, nós precisamos buscar de Deus a orientação. E nada mais proveitoso para a nossa vida do que buscar orientação na palavra de Deus. Como eu falei, tendo em vista que o homem e a mulher é a base da família, porque a partir deles vem a construção aí da família através dos filhos e assim por diante. Então o diabo ele faz de tudo para poder separar esse casal. Como eu falei agora há pouco, as estatísticas dizem que a cada 10 casamentos, 7 terminam em divórcio. Isso significa que 70% dos casamentos acabam destruídos por algum motivo. Motivo esse que nós já sabemos, que eu já disse aqui, reforço, que é as trevas, é o inimigo das nossas almas, é o próprio Satanás, que faz de tudo para ver essas famílias tomarem rumos diferentes. Por quê? Porque a partir daí vai vir várias complicações, traumas nas crianças, briga entre ex e ex-mulher com ex-marido, e fica aquela confusão, aquela guerra na justiça, por conta da guarda dos filhos, por causa da pensão alimentícia. É por isso que Deus, na sua sabedoria, disse que o que Deus uniu não separa o homem, porque ele já sabia das consequências que era uma separação. Mas vamos lá. O texto diz o seguinte: vocês, esposas, devem ser submissas à liderança de seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao próprio Deus, ou ao Senhor. Por quê? Porque o marido toma conta da esposa, da mesma maneira como Cristo toma conta do seu corpo, que é a igreja. Ele deu a sua própria vida para cuidar dela e ser o seu Salvador. Portanto, vocês, esposas, devem obedecer de bom grado a seus maridos em tudo, tal como a igreja obedece ao senhorio de Jesus Cristo. Como eu falei, é um texto bastante resistido, né? Combatido aí pelas mulheres atuais, porque foi doutrinado de uma forma muito sutil e de passagem, já que é contra a vontade do Senhor, de uma forma muito diabólica, né? Na mente da mulher, que em alguns casos dizem para suas filhas que nem para casar porque casamento é algo ruim, que vai viver dependendo do marido, que vai estar sofrendo dentro do casamento com um marido ruim, e isso vem despertando na sociedade que o casamento é algo ruim e que a mulher se unir a um homem é algo terrível. Então, nós, como igreja do Senhor, que prega a verdade, devemos, com muito cuidado, expor esse texto de maneira a retornar ao princípio divino, constituído pelo próprio Deus lá no Éden, quando colocou o marido para cuidar da esposa. Então, assim, quando o apóstolo Paulo fala aqui sobre os deveres domésticos, qual é a preocupação dele? A preocupação dele é fazer com que haja paz dentro de casa. Haja um direcionamento que conduza a essa família a ser uma família harmoniosa, feliz, que não, de maneira que haja pouquíssimas contendas dentro da família.
dentro do lar. Por que isso? Porque uma vez que eu começo a discutir com a minha esposa, começo a brigar com a minha esposa por tudo, e a minha esposa começa a brigar comigo por questões muitas vezes relevantes, o que é que acontece? Os meus filhos vão começar a enxergar isso, e a gente não vê, mas eles vão começar a enxergar o casamento como algo ruim. E o mau exemplo que eu estou dando para os meus filhos é exatamente esse, de que quando eles estiverem lá no futuro, eles vão ficar traumatizados com o casamento ao ponto de não querer se unir a ninguém. Porque acham que o casamento é algo ruim. Por quê? Porque existe uma guerra constante entre o homem e a mulher, por questões de cada um reconhecer o seu lugar. Então, não tem como existir dentro de uma casa 2 chefes. Não tem como subsistir dentro de qualquer instituição, todo mundo mandando. Tudo que se é organizado, para dar certo, existe um líder. Esse líder vai na frente, de modo que o seu exemplo acompanha os demais. Mas se existir várias pessoas com pensamentos diferentes dentro de qualquer instituição, essa instituição vai para o brejo. Quanto mais a família. Se o marido e a mulher vivem em constante conflito, um querendo ocupar o lugar do outro. Então é muito bom que nós, como povo de Deus, saibamos dividir isso. Nós, maridos, se colocar no nosso lugar, dentro do plano de Deus, e a mulher se colocar dentro do lugar e da função dela, que foi o próprio Deus que instituiu. Mas existe também aqui o outro ponto que eu quero destacar. Não existe brechas aqui, a partir do que o apóstolo Paulo escreveu, e de acordo com o texto, de a mulher se submeter não é ser escravo, não é nada disso. Se submeter é respeitar a liderança dos maridos. E entender que o marido é o provedor, é o sustentador da casa. É assim que Deus estabeleceu, é assim que deveria ser. Mas mesmo que não for, que não seja, aliás, mesmo assim o texto não dá brecha para que a mulher viva humilhando o marido ou passando por cima da sua autoridade, pelo simples fato de, por exemplo, ela ganhar mais do que o homem. Eu conheço mulheres aí, do meu convívio social, que é o macho da casa, né, digamos assim. Porque o marido às vezes ganha menos, e ela se acha superior a ele, porque ela ganha um pouquinho mais, e ela quer mandar e desmandar dentro da casa, e acaba isolando o marido, e acaba tirando a autoridade do marido. E isso, não preciso nem eu falar, e todo mundo sabe, que isso gera um caos dentro de qualquer família. E pouco tempo depois está aí essa família inclusa nos 70% que as estatísticas mostram do divórcio. Porque vai viver uma guerra constante dentro de casa, porque estamos fora do projeto de Deus, do propósito de Deus para a família. Tá certo? Então, o apóstolo Paulo aqui não dá brecha para que a mulher venha respeitar a liderança do seu marido, só se ele for bom, só se ele prestar, só se ele for um cara legal, se ele for um cara amoroso, se ele for um cara cuidadoso. De modo nenhum. Estamos tratando da mulher. Primeiro, a mulher deve respeitar a autoridade do marido, ao ponto de que, quando ela olhar para o marido, entender que o marido representa na vida dela o próprio Deus. Não que o marido seja Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Mas o respeito que ela deve ter pela liderança do marido é o mesmo respeito que ela tem por Deus. E repito, não pelo fato de o marido ser divino, mas pelo fato de Deus estabelecer assim, de que a mulher deve respeitar a liderança do seu esposo, do seu marido, mesmo que ela não concorde com as atitudes dele, mesmo que ela não venha realmente a viver satisfeita com algumas atitudes do marido. Isso não quer dizer também que ela vai procurar um divórcio por causa disso. Por quê? Porque, de acordo com a palavra de Deus, a mulher que é submissa a Deus e ao seu esposo, com essa conduta de submissão, com essa conduta de respeito, ela vai passar, isso é a Bíblia quem diz, através do apóstolo Pedro, que essa mulher vai ganhar o marido sem palavras. Só pelo fato dela respeitar o Senhor e respeitar a imagem do marido dentro de casa. Ela vai ser uma mulher tão usada por Deus e tão admirada pelas pessoas e pelo seu marido, que o próprio marido vai se sentir constrangido
a respeitar a autoridade de Deus na vida daquela mulher, do que diz respeito ao agir de Deus na vida dela. Amém? Então, assim, tratei aqui a parte da mulher. Agora vem aí a parte aí da mulher para... Tem a parte da mulher se alegrar agora, né? Porque agora vem a parte dos maridos, ou seja, nossa parte, né? E vocês, maridos, que é nós, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando morreu por ela. Irmãos, eu me identifico muito com esse texto, porque não é segredo para ninguém que eu vivi uma vida matrimonial desgraçada. Eu com a minha esposa, nós nos unimos de uma forma muito arbitrária e quase forçado. E ao longo dos anos, dos 3 primeiros anos de casamento da nossa vida, foi uma coisa muito conturbada, que se eu pudesse até passar uma borracha e esquecer, eu fazia isso. Mas nós temos subconsciente, temos uma memória, né, que nos faz lembrar de algumas coisas, inclusive serve para eu não fazer mais atitudes que eu fazia no passado, para que hoje não venha comprometer a minha vida com a minha esposa. Mas eu vivi muito tempo assim. Por quê? Porque eu queria que ela fosse aquilo que eu queria que ela fosse a mulher dos meus sonhos, fosse tudo aquilo que eu procurei na minha vida, que tinha que ser um presente de Deus, que tinha que ser isso, tinha que ser aquilo. Mas eu ainda não tinha entendido o meu papel como esposo. E foi um dia, numa conferência, lá na cidade de Quixeramobim, uma conferência da família, inclusive, que estava pregando o pastor Carlos Queiroz, que é filho do pastor João Queiroz, que é fundador da nossa denominação Igreja de Cristo no Brasil. E ele usou esse texto aqui, que eu estou usando, lógico que não foi com essas palavras que eu estou expondo aqui para vocês, mas foi esse texto. E nesse versículo, especificamente, quando o apóstolo Paulo fala aqui, que o meu amor para com a minha esposa deve ser o mesmo amor que Cristo pela igreja, eu entendi que nós, como igreja, não merecemos nada do Senhor. Não tem nada em nós que seja digno de admiração por Deus, ou não tem nada em nós que seja digno de que Deus olhe para nós e diga, essa igreja é uma maravilha e eu vou morrer por ela, porque ela merece. O que eu quero dizer é que nós não merecemos o amor de Deus. Porém, Ele nos ama. Amou tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu entendi categoricamente que o que o Senhor estava exigindo de mim naquele momento como esposa, e isso foi um divisor de águas na minha vida matrimonial, no meu casamento, eu considero que meu casamento começou a partir dali. Por quê? Porque eu fui entender que não era o que a minha esposa fazia por mim, e sim o que eu fazia por ela. Foi isso que eu entendi perfeitamente aqui no que o apóstolo Paulo falou. Que o marido tem que amar a esposa, independentemente do que ela seja, do que ela faça, do que ela diga. É briguenta? É. Como o Salomão disse lá em Provérbios, é uma goteira pingando? Pode ser. Merece alguma coisa de mim? Não. Mas mesmo assim eu resolvi. E resolvo como homem. Eu não estou dizendo que a minha mulher é assim, perdoe, irmãos. Eu acho que ficou claro isso, mas não é isso que eu quis dizer. Mas o que eu quero dizer é que mesmo que a minha mulher não mereça, mesmo que a sua mulher não mereça, mesmo que a mulher do vizinho não mereça, o que o Senhor está dizendo aqui, dentro do princípio da sua palavra, é que nós temos que amar a nossa esposa independentemente de qualquer coisa, do que ela seja, do que ela faça. Porque fazendo assim, eu vou estar amando a mim mesmo. E foi exatamente o que o Senhor fez. O Senhor morreu pela igreja para apresentar ela a Deus de uma forma pura, santa, imaculada. E essa responsabilidade que eu tenho como esposa é de ajudar a minha mulher a crescer na graça, no conhecimento e cuidar dela com todas as minhas forças. E é isso que eu tenho tentado, buscado de todas as formas, pedindo direção de Deus, tenho buscado aconselhamento com o pastor, tenho procurado ler livros. Pode ir na minha casa, você vai ver dezenas de livros relacionados à vida conjugal. Por quê? Porque eu quis entender a partir daí como é que eu ia fazer minha esposa feliz.
E aí eu vim entender que, a partir disso, a minha responsabilidade como homem é muito maior, 1000 vezes, do que a da mulher, de simplesmente me respeitar. Mas o que eu quero deixar claro aqui, para me concluir, que já está acabando aqui o tempo, é que existe solução para o seu casamento. Se o seu casamento está dentro desse contexto que eu citei no início, de que ninguém sabe quem é quem, ninguém respeita ninguém, marido não respeita a esposa não respeita o marido, ninguém sabe qual é a função de cada um. O apóstolo Paulo traz aqui esse texto maravilhoso, que coloca cada um no seu lugar. A partir disso, eu vou amar minha esposa, independentemente se ela me respeitar ou não. E a partir disso, a minha esposa vai se submeter e respeitar a minha liderança, a minha autoridade dentro do lar, independentemente se eu vou fazer isso ou não. Porque uma das partes, fazendo isso, uma das partes, valorizando esse princípio divino, de se colocar no seu lugar, eu não tenho dúvidas que eu sou prova disso, de que o Senhor vai agir poderosamente na sua vida. Então, independentemente de qual seja a sua posição nesse momento, faça o caminho de volta. Se você é uma esposa briguenta, autoritária com seu marido, faça o caminho de volta. Procure, peça a direção de Deus, peça a ajuda do Espírito Santo, que Ele está aqui para isso. Para ajudar a mim e a você a fazer a vontade de Deus, porque não é fácil. É fácil é gritar, é brigar. Nem sempre a vontade de Deus, aliás, nunca a vontade de Deus é fácil de fazer. É fácil de fazer a vontade da carne. A vontade do mundo, a minha vontade. Mas a vontade de Deus, não. Mas se você é um marido que não ama a sua esposa, que está sempre exigindo tudo dela, que trata como um lixo, que trata como um nada, o Senhor está nessa noite nos advertindo e nos ensinando que nós temos que tratar a nossa esposa como Cristo tratou a igreja, dando a sua vida por ela. Não interessa o que ela vai fazer por mim, sim o que eu vou fazer por ela. É isso que eu entendi, é isso que tem feito a diferença no meu casamento, e é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Faça o caminho de volta. Viva o princípio de Deus dentro da sua vida, do seu casamento, que aí você vai ter êxito, vai ter sucesso. E aí depois você vai me dizer, realmente aquela palavra fazia todo sentido, a minha vida estava de perna para o ar, porque eu não dei ouvidos aos princípios divinos. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e abençoar a minha vida. Eu agradeço muito ao Senhor por essa rica oportunidade de estar compartilhando algo da parte dele, em nome de Jesus.